Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o teste aqui com a ventoinha partindo da voltagem de 1.60 e a temperatura do SSD partindo dos 52 graus. Reparem a voltagem mudando, aumentando, a temperatura aumentando. E não sei se vocês conseguem escutar a rotação da ventoinha também. Vamos ver até que teto ela vai bater, se ela vai chegar nos 60, 61. 1.93 volts, 2 volts. Ok, encostamos em 60. Ver se vai passar um pouco. Não, bateu 60 e voltou. A velocidade de leitura 5.900 e escrita 5.300. Dado o motivo que a gente já está aí com o sistema em uso há alguns dias, né? Acho que 2 dias, 3 dias. O SSD NVMe que eu tinha nesse computador, ele tinha um problema de performance. Quando você usava ele depois de um tempo, ele enchia uma memória de cache que ele tinha e a velocidade de escrita dele caía para 100 megas. Eu até perguntei isso aqui pro chat GPT. Então o que acontece? Por ele encher essa área específica chamada cache SLC, ele perdia a performance de 1500 a 3000, que ele era um SSD 3.0, ele perdia e caía para 100 megabytes, entendeu? Aí eu procurei no mercado uma alternativa melhor, um SSD mais parrudo, né? Até meio que top de mercado. Aí eu me deparei com o Kingston. O SSD Kingston, esse modelo aqui especificamente, PCI Express 4.0, né, que é uma das últimas, acho que deve ter a 5 já, talvez tenha a 6, eu não sei. Mas ele chega a teóricos 7.000 por 7.000 de escrita e leitura. Fui lá e comprei esse SSD, né? Comecei a usar ele, percebi que ele estava indo a 84 graus, sabe? É absurdo, a temperatura é absurda, porque um SSD NVMe 3.0 vai trabalhar no máximo aí 40, 50 graus. Eu já vi passar um pouco de 50 em poucos casos, né? Principalmente esse que estava com esse problema aqui de limitação por causa da quando zerava a memória, né? Então ele não esquentava muito, não trabalhava muito rápido. Hoje ele está aqui a 53 graus, né? O SSD que tem o problema de limitação está aqui, eu coloquei ele numa porta secundária, está trabalhando a 39 graus, né? Ele às vezes chega a 44, 45 graus, dependendo se a gente estiver demandando muito dele, porque eu tenho máquinas virtuais instaladas nele, né? Enfim, aí chegou a essa temperatura abusiva de 84, 86 graus e ele já chegou a tocar 93 graus, porque tem um comando aqui no terminal que ele mostra todas as temperaturas limites que o SSD já chegou. Então eu resolvi apostar nesse SSD. Então ele tem aqui, ó, leitura de 7.000 e escrita entre 6 e 7.000. Aqui ele bate quase 6.000. Porque eles colocam esses números, mas num ambiente ideal, tipo ambiente de laboratório, com dissipação de calor, com temperatura ideal, tudo certinho. E quando você tem o seu sistema operacional instalado no SSD e faz um teste de velocidade nele também, aí você tem uma disputa de leitura e escrita, que o sistema operacional precisa estar o tempo todo escrevendo e lendo o seu disco, então vai cair a performance dele. Aqui ele dá na casa de entre 5 a 6 mil, mais ou menos, de leitura escrita, ele já chegou perto de 7.000. Eu até fui anotando os benchmarks aqui, né, de quando desde o começo até a última ele bateu aqui a 6.200 de leitura e 5.700 de escrita, é bastante, entendeu?
dado que um NVMe 3.0, o teórico dele é 3.500, então ele vai chegar a 2.900, 3.100 no máximo. Então, quando a gente testa ele puro, sem ter um sistema rodando nele, ele chegou aqui a 6.000 de escrita, 6.017 MB de escrita e 6.368 de leitura, né? Acho que deve ser o máximo que eu consegui tirar dele aqui. Mas, enfim, aí eu fui instalar o SSD Kingston e ele fritou, né? Ele chegou a esses 86 graus, eu achei que era estranho e realmente estava certo. Aí eu tive que procurar uma solução. Aí eu vi na internet que tem umas chapinhas de cobre que você coloca em cima do SSD, ele já vem com uma, né? Que isso aqui é de metal, mas isso aqui não dá pro cheiro, tá? Isso aqui não dá nem pro começo, ele esquenta demais. Aí eu vi configuração de firmware, se era algum problema de software, algum problema. Não, o bicho é esquentado mesmo, ele tem um controlador Phison, que esquenta ele absurdamente. Num PC ele não esquentaria tanto assim, porque o ar das ventoinhas da placa de vídeo, do processador e da fonte faz a massa de calor dentro do gabinete circular, então ela renova, ela joga ar frio de fora para dentro e joga o ar quente de dentro para fora, igual a fonte faz. Então sempre tem alguma mínima corrente de ar ali, já é o suficiente para não deixar a temperatura tipo chegar a 70 graus, vai até 65 graus mais ou menos. Isso sem praticamente nenhuma dissipação de calor ou metal em contato com ele, assim, tipo dissipador. Já no notebook, como o espaço é pequeno, apertado, ele vira uma frigideira, né? Cozinha. Aí que eu tive que fazer é procurar um case de grafeno, um case para ele, né? Porque só aquela chapinha de cobre ou alumínio não estava dando pro começo. Não essa que estava nele que eu mostrei, uma outra que você coloca por cima com thermal pads e tudo. Aí eu comprei o case de grafeno, né, que é um metal com alta condutividade térmica. Mas no máximo que deu para fazer foi baixar 10 ou 12 graus. Ele saiu de 86 e foi para 74, 76, que já é ruim, porque ainda é ruim, porque quando chega a 70 graus, o SSD ele perde performance, ele entra em thermal throttling, ele perde performance e você tem a sua produtividade aí prejudicada, né? Vai demorar muito para carregar jogo, para carregar máquina virtual, para ler banco de dados, igual coisas que você pode estar fazendo, ou até o seu sistema pode ficar lento, né? Porque seu sistema está nele e esse tipo de coisa. Então eu fui colocar isso aqui, só que tem um grande problema. A placa do notebook não tem como encaixar isso aqui na placa do notebook, porque ele é muito alto, ele tem 10 milímetros de espessura, então aqui seria o encaixe dele, do NVMe 4.0, e fica bem em cima aqui desse componente que é da placa de vídeo da NVIDIA, então ele não consegue encostar, ele não encaixa aqui, a tampa não ia fechar. Esse aqui é o outro SSD, o 3.0. Eu coloquei uma chapa de alumínio e uma outra chapinha de grafeno em cima e prendi com esse elástico. Esse aqui foi provisório só, esse elástico, depois eu tirei e coloquei um igual esse aqui, que é padrão. Enfim, não encaixa, esse case não encaixava aqui. Aí eu tive que procurar outra solução. Falei, tudo bem, ele não encaixa, mas então eu vou conseguir uma extensão. Eu fui e comprei no AliExpress essa extensão, que você liga isso aqui lá no encaixe da placa e liga o seu SSD aqui. Aí ele pode ficar mais afastado, ele pode ficar mais longe, né, do local original. Eu coloquei ele aqui, ó, nesse cantinho, dá certinho, ele tem a profundidade certa, tudo, até sobrou, porque a bateria aqui já é mais alta do que ele. Só que, como eu disse, ele por si só baixou 10, 12 graus, não era o suficiente para evitar a perda de performance, thermal throttling. Então o que eu pensei, colocar um dissipador desse aqui que tinha ventoinha embutida, só que esses dissipadores com ventoinha
eles têm 2 centímetros de altura e o espaço interno do notebook é 1 centímetro, 10 ou 11 milímetros, né? 1 centímetro e pouquinho. Então não ia caber, né? Eu teria que fazer um furo aqui na carcaça do notebook, ia ficar uma baita peça para fora, ele não ia conseguir encostar os pezinhos dele no chão. Então é fora de cogitação. Aí eu pensei em fazer um esquema para colocar uma ventoinha nesse dissipador que é mais baixinho, e aí eu tive que criar um esquema aqui, né? Eu não conhecia essas peças antes, eu não sou natural da área de eletrônica, eu sou mais do hardware de computador. Aí eu fui pesquisando. Aí a ideia inicial era essa daqui, ligar os fios diretamente na placa do notebook. Essa placa aqui é exatamente essa daqui que está circulada em vermelho, tá? Que é um espelho que tem USB, tem o RJ45, tem o fone de ouvido P2 e duas USB 3.2. Aí pegaria uma dessas USB, né? Ligaria nesse hub, que aí ele já tem mais 4 portas, né? E aí uma dessas portas voltaria para cá, tipo assim, essa porta aqui seria essa, e essa aqui que é a entrada do hub que ia se comunicar diretamente com a placa, entendeu? Sem precisar do conector aqui. Aí eu descobri que os pontos de solda dessa placa aqui são muito pequenos, muito sensíveis, não teria como fazer essa solda sem danificar aqui a placa. Só que daria para pegar os pontinhos aqui dessa placa e puxar diretamente para o hub, né? Aqui os pontinhos são muito pequenos, muito sensíveis, né? Daí o que eu fiz, virando ela do outro lado, essa placa tem 4 pontinhos. Aí eu consegui puxar as conexões de USB 2.0 e ligar diretamente com esse hub. Só que aí essa porta aqui, eu não posso encaixar nada nela, porque senão vai dar conflito. É como se eu estivesse colocando duas coisas, esse hub e mais alguma coisa aqui por fora ao mesmo tempo, numa porta só. Não dá certo, dá erro de comunicação. Só que eu ainda posso usar ela para recarregar celular, ligar aquelas mesas de ventilação, né? Tudo isso aí que depender de energia elétrica, dos 5 volts da USB, eu posso encaixar nela, né? Para carregar meu fone de ouvido, Bluetooth, essas coisas. Aqui é um capacitor para quê? Se na hora que a ventoinha aqui puxar energia para girar bruscamente, cair a tensão da rede USB, esse capacitor guarda 16 volts, ele libera esses 16 volts, que é 3 vezes mais, né? Ou 2 vezes a mais, né? Porque o USB é 5 volts, para não deixar oscilar a energia e perder comunicação com o dispositivo aqui, com o Arduino que está numa porta do hub. O Arduino, por sua vez, ele se comunica com esse MOSFET, que ele sim é que modula a energia elétrica. O Arduino dá a instrução e ele libera a quantidade de energia para a ventoinha de acordo com a temperatura, que é uma instrução dada por um software Python que eu tenho no computador, que vem aqui e se comunica com um software escrito em C, que está dentro do Arduino, e ele entende a temperatura e libera a voltagem relativa à temperatura, né? Aqui eu fiz uma tabelinha com essas voltagens, né, de acordo com a temperatura. Se passar de 70 graus, ele libera tudo, 5 volts, porque aí já é emergência, que o SSD não pode passar de 70 graus, senão ele entra em thermal throttling, ou perde performance, né? Isso tudo está lá no algoritmo. Então, aí o que acontece? Eu coloquei essa extensão, depois eu fui e coloquei a ventoinha, né? Deixa eu só ver se eu encontro. Aqui tem uma outra imagem
da parte inferior daquela placa que eu mostrei, que é o espelho USB, aqui são os pontinhos, né? Esses 4 pontinhos aqui são referentes ao USB 2.0 e os outros são referentes a o 3.2, o USB 3.2. Então eu usei só essas 4. Né? Aqui tem um esquema de coloração de fios que faz aqui esses verde e branco fazem a comunicação e o vermelho e o preto são o positivo e o negativo. O vermelho é o positivo. Daí eu puxei diretamente aqui da placa, mais especificamente desse aqui, que fica do lado do fone de ouvido. Né? Então, o conector do lado do fone de ouvido é o que faz a comunicação com o hub interno da placa, que está lá junto com a placa-mãe, que é esse carinha aqui. Aí na entrada do hub, aqui nas pernas, né, nos pontos positivo e negativo, eu liguei o hub, tá? E esse hub não, desculpa, o capacitor está ligado aqui na entrada do hub, tá? E esse capacitor também serve diretamente, saindo das pernas dele também, a entrada do MOSFET, que o MOSFET ele recebe aqui, entra a energia elétrica por aqui, os 5 volts, e sai por aqui para a ventoinha, e ele regula quanto sai de voltagem, tá? Então isso aqui vai para a ventoinha e aqui é a entrada de energia dele, correto? Enfim, aí esse hub ele ficou posicionado, deixa eu ver se eu tenho uma imagem que está mostrando aqui. Ele ficou posicionado bem aqui, ó, nessa parte. Não sei se está filmando aqui o ponteiro do mouse aqui para eu mostrar, mas deixa eu abrir em outro software aqui que vai ser melhor. Só um minutinho. Diminuir um pouquinho aqui. Então, isso aqui é o hub, só que ele está coberto por fios aqui. Eu coloquei fita Kapton, né? É uma fita especial para esse tipo de coisa, para eletrônica, né? Enfim, aí ele tá, esse fiozinho branco aqui, ó, tá ligado nele, né? Esse fiozinho aqui, ó, deixa eu desenhar bem em cima dele aqui, ó, vem bem aqui, ok? Está se comunicando a USB com o hub. Aí, deixa eu pegar aqui uma outra imagem. Eu fiz os testes, né? Primeiro com o equipamento fora do notebook, tá? Aqui é o Nano, né? O Arduino Nano, e aqui é o MOSFET, aqui é o capacitorzinho na saída já junto com a alimentação das ventoinhas. Esse fiozinho aqui levava até a ventoinha que está aqui embaixo, tá saindo o fio aqui. E testei o software, foi uma fase bem comprida aí de testes para homologar isso aqui, deixar tudo bonitinho, mais ou menos a prova de erros, bem a prova de erros, né? Enfim, aqui nessa outra imagem tenho aqui a ligação direta da interface USB com o hub, antes de eu tirar ainda esses conectores. Esses conectores aqui precisaram sair todos e ser substituídos por fios, porque não tem espaço dentro do notebook para encaixar conectores USB neles, né? Teve que sair direto os fios, né, para ligar. Um foi para o Arduino, esses dois aqui viraram uma entrada, uma porta nos fundos do notebook, foram 2 portas, né, essas 2 aqui, para não perder, e uma ficou sem uso ainda. Eu vou ver o que eu vou fazer com ela depois. Dá para fazer várias coisas aí, tá? Nessa imagem aqui a gente consegue ver, eu coloquei ventoinhas menores, coloquei 2 bem pequenas. Essas ventoinhas são muito pequenininhas e elas não deram conta do recado, porque quando eu coloquei um teste de benchmarking que faz a temperatura do disco subir
subir muito, é, elas não conseguiram fazer a temperatura voltar. E aliás, elas deixaram elas irem lá para 70 e poucos graus. Depois, em 70 graus, aumentou a 5 volts, embora essas aqui aguentem até 6 volts. Mas mesmo assim, elas conseguiram fazer voltar só para 57, enquanto a outra sozinha estabiliza em 52, no máximo 53 graus. E essa daqui também é muito barulhenta. Elas são muito barulhentas, por elas serem pequenas, elas fazem um zumbido muito forte, então eu não queria barulho, né? Enfim, aí eu tive que descartar o uso dessas aqui. Aqui está a conexão de comunicação entre o Arduino e o MOSFET. Aqui ainda está desligado a entrada de energia e saída para as ventoinhas. Esse outro capacitor aqui é o capacitor que vai alimentar a ventoinha, né? E tem o capacitor que entra com o hub USB. Então, aqui nessa última imagem, acho que foi a última que eu fiz antes de fechar o aparelho, a gente tem aqui o esquema. Esse cabinho aqui, branco, ele está se comunicando, né, com o Arduino, né, ligado diretamente lá no hub. Tá? Aqui na entrada do hub, onde que esses dois fios aqui, vermelho, deixa eu abrir em outro aqui, deixa eu abrir no Paint, porque senão não dá para eu mostrar direito. Tá aqui. Esse fio que eu tô falando, esse fio aqui, é o fio de comunicação, né? Tá vendo? Ele tá ligado aqui diretamente no Arduino, né? Ele se comunica com o hub USB, uma das portas do hub USB. Esse outro fio aqui, esse aqui, aliás, que ele traz energia diretamente isso aqui é um capacitor, está aqui escondidinho aqui. Esse capacitor está servindo o hub e também o MOSFET ao mesmo tempo, para manter a energia limpa e a frequência alta para os dois. Esse outro capacitor aqui, está escondidinho aqui, ele é só para ventoinha. Por que precisa dele? Porque a energia que sai do MOSFET ela é toda picotada. Ela vai sendo mandada 0 volts, 5 volts. Quando ela sai nesse formato picotado e entra no capacitor, ela se torna contínua, o que permite a gente acionar a ventoinha com uma voltagem muito baixa, porque se eu pego uma voltagem de 1.5 volts toda picotada e jogo direto na ventoinha, ela fica tremendo, ela não gira, porque ela não cria inércia o suficiente para se manter girando durante o corte zero, de 0 volts. Então, o capacitor tem a função de manter a energia contínua e fazê-la girar até 1.4 volts, e o mínimo que ela foi projetada para girar é entre 1.8 e 2 volts. Então eu consigo fazer ela girar tranquilamente a 1.4 por causa desse capacitorzão. Entenderam? Então é uma jogada aí que eu fiz. Aqui estão as duas portas, né, novas, né, que eu abri com uma serrinha, uma serrinha que você coloca na ponta da furadeira, ficou certinho e encaixei. E essas portas aí eu tinha comprado para encaixar, que é essa ponta aqui menor, ela vai diretamente no Arduino, e a ponta grande ela é a porta USB fêmea, né? Aí eu peguei essa porta USB fêmea e coloquei aqui nessa parte aqui para ficar duas portas USB para mim. Uma delas está ligada diretamente no Arduino aqui na parte interna, e uma ficou livre, né? Eu tinha a princípio pegado uma dessas portas livres para alimentar o MOSFET, só que pela voltagem passar por dentro do hub, ela caía. Então a gente tinha que aplicar mais voltagem, né, gastar mais energia para ter a mesma performance na ventoinha. E se eu pegar direto, como eu estou fazendo, pegando direto
da fonte que alimenta, da fonte de energia que alimenta o hub e sai para o capacitor, e do capacitor vai para o MOSFET, é uma energia que vem diretamente da placa-mãe. Ela é maior, mais pura. Daí a ventoinha consegue receber menos energia e girar mais, entendeu? Então foi basicamente isso. Aqui em cima da... Deixa eu abrir de novo aqui com o editor aqui. Em cima aqui da... Deixa eu colocar uma tinta vermelha aqui. Aqui nessa parte aqui eu colei com um plástico, né? Esse aqui é um plástico transparente. Posicionei ela aqui para não precisar colar ela diretamente aqui no case de grafeno. E aí quando eu tirar a tampa do notebook, sai a tampa normal, não tem nada grudado na tampa, né? E aqui é a extensão que está ligando a porta M.2 no SSD, que está aqui, né? Ele está sendo refrigerado por essa ventoinha de 25 mm, né? E é isso, né? Ficou uma performance excelente. Eu fiz lá os benchmarks, não passou de 60 graus. A gente tem uma distância de mais de 10 graus até ele atingir o limite dele começar a perder performance, né? Ficamos com duas portas USB 2.0 a mais. Perdi uma porta USB para comunicação, mas ela permanece para recarregar, né? Recarregar dispositivos, pode usar ela para recarregar dispositivos tranquilamente. E eu percebi que recarregando meu celular aqui, ele carrega muito mais rápido, porque esse capacitor aqui, ele bombeia muito mais energia do que uma fonte dessas de celular que você coloca na tomada. Então ficou uma dupla função aí. E o sistema ficou estável, filé, muito rápido. Então é uma velocidade assim que é inimaginável para um notebook, né? Porque no notebook eu teria que colocar um SSD que chega no máximo 3.500 megahertz não, megabytes de leitura e escrita, e aqui a gente pode usar um que ronda a casa dos 6.000, que é quase o dobro, né? Dependendo da situação aqui, ele até passa um pouco, na leitura ele passa, né? Fazendo testes de benchmark. E é isso, todos os testes que eu fui fazendo, eu fui anotando aqui com o passar do tempo e a mudança de equipamento. E é uma modificação bem interessante, né? Eu adaptei bem aqui tudo. Eu achei que ficou legal. É uma curiosidade, né? Pra gente que gosta de mexer com hardware, com programação, é muito bacana.